Olá, muito bom dia para você que nos acompanha em mais esta quarta-feira, dia 16 de maio de 2018. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso, programa que você sabe traz semanalmente até você informações que fazem parte do leque de treinamentos e cursos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar Mato Grosso. Você sabe que a sua participação ao longo do programa ela é mais do que importante, é fundamental para ajudar a esclarecer dúvidas que venham a surgir diante do tema apresentado no programa de hoje. Você então pode participar mandando sua mensagem para o WhatsApp, por esse telefone que aparece na sua tela, 65 99 212 1055. O assunto de hoje é sistemas agroflorestais. Quem está aqui conosco mais uma vez é o Ronaldo Maran, que é engenheiro florestal, instrutor credenciado do Senar Mato Grosso. Ele já esteve conosco aqui anteriormente, abrangendo um pouco desse tema também, e dessa vez traz mais detalhes. Ronaldo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Senar Mato Grosso. Bom dia, patrone, bom dia, produtor e trabalhador rural do estado do Mato Grosso e do Brasil. Hoje nós selecionamos uma tecnologia que chama Sistemas Agroflorestais para resolver um pouquinho do problema passivo ambiental brasileiro e, claro, garantir um pouco mais de renda para o produtor rural. Evidentemente, você disse um ponto-chave, né? A gente tem um passivo para resolver, mas pode transformar esse desafio em oportunidade buscando agregar renda. Essa a síntese do que você vai apresentar mais uma vez hoje aqui, né, Ronaldo? Com certeza, patrone. Patrone, dependendo da tecnologia que nós utilizarmos, nós conseguimos reduzir custos e aumentar a renda. Isso é muito importante. A diversificação hoje para o produtor rural é muito importante, econômica e cultural. Quando você vê outra vez, Ronaldo, você falou do passivo que a gente tem, né? É um tamanho muito elevado. De quanto é esse tamanho? A gente vê que você já traz uma tela focando também uma área um pouco menor do que você disse que é o passivo completo, né? Certo. O completão geral estima-se cerca de 42 a 45 milhões de hectares de passivo. Existe hoje no Brasil uma política de 2017 para cá, onde ela prevê que sejam recuperados até 2030, então de 2012 a 2030, 12 milhões. Não daria para fazer uma política e barganhar esses 42 milhões. Muita coisa, né? Seria um risco muito grande de se esvaziar essa política e não conseguir recuperar um hectare sequer. Então, nós estamos subindo por degraus e acreditamos que vamos chegar nesses 42 milhões sim. A gente tem condições de fazer esses 12 milhões que você coloca aqui, que a política diz até 2030, a gente tem pouco mais de 11 anos aí para completar 12 anos agora, hein? Temos sim, patrone. Boa parte dessas áreas degradadas ainda resta um pouquinho de resiliência, poder de regeneração natural dessas áreas e a natureza, se a gente conduzir essa regeneração, a gente consegue sim. Vamos tocar então? Vamos lá sim. Trazer as dicas para hoje. Bom, a política, ela tem um decreto 8972, uma portaria interministerial 230, então está lá cravada na legislação Política Nacional de Recuperação de Vegetação Nativa. É nessa política que se traz o conceito de recuperação, pessoal, que não tem mistério, a gente já viu isso na outra palestra, é restituir essa cobertura vegetal com diversas tecnologias. Uma delas é o SAF, o apelido, né? Sistemas Agroflorestais. A gente está falando só um ponto aqui, Ronaldo, a gente está falando aí em recuperação de APPs e de reserva legal, isso é para as duas situações. Perfeito. Isso, porque para a área consolidada, patrônio, tem integração lavoura-pecuária-floresta, lavoura-floresta, lavoura-pecuária e assim por diante. Perfeito, vamos lá. Certo? Bom, conceito então de sistema agroflorestal, pessoal. Se é restituir floresta, tem que ter consórcio de agricultura com floresta. Então, a palavra-chave é consorciar cultura agrícola com espécie arbórea. Nada mais é do que uma baita tecnologia, tá? A gente está muito acostumado a ver tecnologia infravermelho, computador e mar satélite. Não, aqui é manejo, tá? Passivo do produtor ser capacitado pelo Senar Mato Grosso e conseguir efetuar isso. Essa tecnologia minimiza custos, otimiza produtividade, restabelece parte das relações plantas-animais, espécies de importância econômica, frutífera, hortaliça é muito importante, espécies leguminosas que fixam nitrogênio também é muito importante. Esses são os três modelos, as três naturezas do SAF mais utilizados, que é o consórcio agrosilvicultural, que é as espécies agrícolas com silvícolas. Silvícola quer dizer produção de madeira, então tem que ter espécie arbórea envolvida. O silvipastoril são aquelas áreas onde tem gado hoje, não pode ficar só o gado, então você entra com a espécie arbórea também para fazer o consórcio. E a agrosilvipastoril, que é a agricultura, madeira e pastejo também do rebanho. Crescer muito, né, a agrosilvipastoril, especialmente no norte de Mato Grosso, que a gente vê muitas fazendas com esse sistema. Com certeza, patrone. E aí, pessoal, lembrar, é engenharia.
Então tem que ter planejamento. Eu tenho que saber o que eu vou entrar no primeiro ano, com que cultura, como que vai ser essa interação entre essas culturas, essa interação cultura, solo e clima, e aí eu consegui montar uma cadeia. No segundo ano eu vou entrar com qual espécie, tiro qual espécie, vou para o terceiro, como que eu faço esse manejo, para o quarto, para chegar no meu 40 anos de idade, ter uma formação florestal que eu tinha o mais próximo do que era antigamente. Essa observação que você faz, tem que saber o que colocar. Isso vai variar de cada região, cada bioma, cada solo, acredito eu. Onde busca-se essa informação, Ronaldo? Embrapa é a melhor fonte hoje. E a Embrapa Agro-Silvopastoril, localizada em Sinop, fantástica. Lá são as primeiras referências sobre essas integrações nos solos tropicais. Então, é por bioma, sim, Patrone. Relação planta, solo e clima é por bioma. Quer dizer, mas é importante, então, um produtor que vai iniciar esse processo, que precisa iniciar esse processo, fazer, como você disse na primeira vez que tu disse aqui, que você esteve aqui, levantar essa informação. Não adianta você chegar plantando, colocando floresta, colocando árvore, tentando fazer o sistema de qualquer jeito, que não vai funcionar. Não vai. Tem que sempre se atentar à região que você está, ao bioma que você está, à condição de solo, né, e, claro, de potenciais econômicos ali na tua região. Isso. Se nós vamos imitar a natureza, nós temos que olhar para o bioma, ver como ela se comporta e conduzir ela da melhor maneira possível. Perfeito. Vamos seguindo, então? Vamos. Bom, tudo começa no viveiro de mudas, mas quando se tem sementes. E o produtor que não tem semente? Tem que sair para a coleta de semente. Então, esses enclaves florestais perto das áreas degradadas são fonte de sementes, Patrone. Eu também posso atrair essa fauna, essa semente, através de fauna, avifauna, mamíferos. Então, tem técnicas na minha área que eu faço essa atração e essas sementes vêm. Uma vez eu estando com as sementes, eu preciso passar pelo viveiro de mudas. Então, todo preparo de solo, qualidade de muda, adubação é muito importante, irrigação, sombreamento, para chegar no campo e conseguir fazer um consórcio desse. Tá certo? Essa é a imagem da Embrapa, mostrando o sucesso no consórcio. Uma segunda imagem também do Resende, passando pelo viveiro. No viveiro eu preciso ter essa lista de espécies recomendadas, então é para cada região, é para cada bioma. E a ideia é ter essa sucessão vegetal, Patrone. Aqui é uma simulação lá da Federal do Acre, onde o projeto Arboreto mostra a implantação de um sistema agroflorestal com 4 meses, então basicamente espécies agrícolas. Com 1 ano e meio eu já tenho um consórcio de agrícola com alguma espécie florestal que vai dominar aquele dossel no futuro. Com 5 anos você percebe a massa de floresta que eu já tenho. E outra, Patrone, a gente fica muito preocupado acima do solo, mas dá uma olhada abaixo de solo. A quantidade, variedade de raiz, areação do solo, infiltração de água, quantidade de vida debaixo desse solo. Com 18 anos, eu já tenho minhas espécies arbóreas dominantes, formando o dossel, e aí, com 40 anos, se espera-se que tenha tanto matéria seca acima quanto abaixo do solo. Perfeito, Ronaldo. Essa busca, né, por informações que você disse na Embrapa, tem todo esse portfólio, tem todo esse know-how, né, um conhecimento buscado através da pesquisa, evidentemente. Como que você avalia, você que é instrutor do Senar, o conhecimento hoje prévio dos produtores com relação a esse tema, a esse assunto? Né? É um tema-chave, é preciso recuperar uma área grande, como você comentou aqui, classificou com os números ali. Como você avalia hoje o conhecimento básico dos produtores com relação a esse tema? O produtor hoje, quando se trata desse assunto, Patrone, é muito pelo lado do passivo, pelo gasto, pelo custo e não retorno econômico. Então o produtor hoje ele tem que lembrar que reserva legal, por mais que seja 80% da sua propriedade no bioma amazônico, 35% no cerrado ou 20% no resto do país, são áreas de manejo florestal. Então eu estou lá com minha terra degradada, eu preciso recuperar, eu já vou recuperar tendo renda. Então o produtor sabe dessas possibilidades, só que está batendo na porta dele um custo e tem que bater na porta dele uma oportunidade de renda. Então ele tem que se abrir, ele tem que se despir desses preconceitos que é só custo, custo, custo e lembrar que tem renda sim. Perfeito, Ronaldo. Ronaldo é engenheiro florestal, já participou conosco aqui em outro programa, outro Bom Dia Senar Mato Grosso, e volta aqui hoje para trazer então um pouco mais de informações sobre esse assunto. Como ele classificou, é muito importante, requer muitas informações. Você está vendo o telefone na tela, 6599-212-1055, você pode enviar a sua pergunta, aliás, deve participar
do programa, para aproveitar a presença do Ronaldo aqui, para que ele esclareça a sua dúvida de qualquer lugar do país que você esteja. No próximo bloco, inclusive, o Ronaldo já vai trazer algumas perguntas, são as perguntas mais comuns que são feitas ao longo dos treinamentos do Senar, desse treinamento específico que o Ronaldo traz aqui hoje, e você também pode fazer então sua pergunta encaminhando a mensagem para a gente. Você continue conosco, a gente volta em instantes. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso, hoje falando sobre sistemas agroflorestais com o Ronaldo Maran, que é engenheiro florestal e instrutor credenciado do Senar Mato Grosso. Continue com a gente volta em instantes. Muito bem, estamos de volta ao vivo do estúdio do Canal Rural Mato Grosso aqui em Cuiabá, de onde nós conduzimos todas as quartas-feiras o Bom Dia Senar Mato Grosso, um programa que você sabe, você é nosso convidado a participar, enviando suas sugestões de temas, suas dúvidas pelo telefone que aparece aí na sua tela, por mensagem de WhatsApp, para que seja respondida essa dúvida ao longo do programa. Hoje o nosso assunto é recuperação de áreas degradadas com sistemas agroflorestais. Está aqui conosco o engenheiro florestal e instrutor do Senar Mato Grosso, o Ronaldo Maran. Ronaldo, você já apresentou no início a síntese da política de recuperação, né, colocando até 2030 a necessidade de recuperar aí cerca de 12 milhões de hectares em todo o país, entre áreas de reserva legal e também de áreas de preservação permanente. E vem traduzindo, vem intensificando a informação, ressaltando o fato de que é possível fazer desse trabalho, desse desafio, algo rentável, né? Buscar rentabilidade nesse desafio. Você trouxe a técnica do sistema dos sistemas agroflorestais como uma das possibilidades. Vamos esmiuçar agora um pouco mais o tema, porque você, ao longo dos cursos que vocês oferecem pelo Senar, você encontra várias dúvidas, muitas vezes comuns, e aqui você trouxe algumas delas para ajudar a explicar ainda mais esse tema. Vamos lá. Certo. Patrônio, basicamente, como é para a área de preservação permanente e reserva legal a tecnologia, a primeira pergunta é onde eu posso usar o SAF. Então, nessas duas áreas, APPs e reserva legal, tá? A segunda pergunta sempre, quais os tipos de APP? O mais comum é a gente visualizar a margem de rio, certo? Então tá aqui, esse é o mais comum. Aqui gera muita dúvida. Gera muita dúvida. É a mais comum e gera muita dúvida. Por quê? O produtor precisa medir essa lâmina d'água para saber quantos metros ele vai ter que deixar de margem de rio. Então o Código Florestal, a Lei 12651 de 2012, ela tem até um apelido nesse artigo, é uma escadinha. De acordo com o aumento da largura da lâmina d'água, eu aumento a minha margem de proteção. Mínimo 30 metros e no máximo pode ser até 600 metros de margem de rio. Outro item muito importante, não é qualquer época do ano que o produtor vai medir essa largura do rio de lâmina d'água, é no leito regular, ou seja, não é nem na cheia e nem na seca. Ele tem que ver o mês, ou 1 ou 2 meses do ano, onde aquele regime de chuva na região dele mostra que o rio está no leito regular. Pode ser feito por imagem de satélite? Pode, mas também dá para fazer a campo. Perfeito. Agora você disse que vai de mínimo 30 metros até 600 metros de margem de cada lado. É muito? Não, não é muito, patrônio. Dependendo do corpo hídrico, não é muito. Lembrando que a APP, a função dela é preservar recursos hídricos, essas metragens não são muito e nem pouco. Só que também não tem defesa técnica. É uma defesa, é um número selecionado pelo legislador, que sabia dessa preocupação do corpo hídrico, sabe que tem que ter floresta ali, mas não sabe falar se é 29 ou 31, qual que seria mais eficiente. Mas tem que se ter um número, foi selecionado, esses números estão sendo a contents no Brasil. Perfeito. Certo? Explicada essa etapa. Um outro exemplo são lagos e lagoas naturais, patrônio. Então, a legislação não mudou. Desde 65 para o Código atual de 2012, é lago e lagoa natural, a água paralisou aqui, acumulou aqui, não teve uma retroescavadeira, não teve máquina para fazer essa lagoa. É natural, margem de 100 metros, cinturão. Lembrando que esse lago e lagoa natural, ele é abastecido pelo rio, que é abastecido por nascentes. Então, desde lá da nascente, a gente tem que vir protegendo as margens do rio para chegar no leito. Deixa eu fazer uma dúvida, tirar uma dúvida aqui, Ronaldo. Independe o tamanho desse lago ou lagoa? Independe. São 100 metros. Sempre vai ser 100 metros. 100 metros. Pode ser uma pequena lagoa, mas se ela for uma constante ali, ela tem que ser 100 metros. Lembrando, lago e lagoa natural, acontece na natureza. Né? Perfeito. Beleza? Não é a questão dos pés que pagam. Bom, falamos de nascente, então tudo acontece na nascente. Eu tenho água debaixo do solo.
essa água encontra uma rocha, encontra uma barreira e aflora, eu tenho nascentes, tanto perene quanto intermitente. Então, produtor, nós temos que preocupar com essas duas situações. A lei pede para eu recuperar perene. O que quer dizer isso? Tem água o ano inteiro. Pode ser o auge da seca, eu vou nessa nascente e vai ter água. Agora, nascente intermitente, ela seca em algum momento do ano. O código de 2012 prevê que você não precisa se preocupar nessa intermitente. Mas, produtor, você não precisa de água para produzir? O grão, a carne, o leite. Então, o que te custa recuperar essa intermitente, ter água e ter mais renda com esse rebanho seu, com esse grão seu, com essa madeira do seu reflorestamento? Então, é a relação custo-benefício. Veja que, dependendo você investindo em produzir água para sua fazenda, você vai ter o retorno econômico no produto agropecuário, florestal. Então, nascente 50 metros, patrônio. Temos que fazer um cinturão aí de 50 metros, pelo menos na perene. Ótimo. Inclinação é um outro exemplo, patrônio. Então, eu preciso saber instalar um GPS na minha fazenda, marcar o ponto base e tirar esse ângulo aqui. Ó. Se ele for maior que 45 graus, eu não posso converter esse uso do solo. Eu não posso tirar essa floresta nativa e colocar a produção aqui agropecuária ou florestal plantada. Então, se em algum momento eu fiz isso antes de 22 de julho de 2008, eu posso manter essa área consolidada com essa produção. Se não foi feita essa conversão da vegetação nativa antes de 22 de julho de 2008, eu vou ter que recuperar e uma das formas é o sistema agroflorestal. Tá certo? Inclinação é um limitante para a produção? Agropecuária, florestal ou até mesmo sistemas agroflorestais? São, mas curvas de níveis são técnicas, pessoal, que o produtor tem esquecido. Curva de nível, terraceamento, porque geralmente dá mais trabalho para a máquina, para o tratorista. Tá? Mas é importante para a conservação da água e solo. Sem a água e solo... Fizeram muito sucesso como solução, por exemplo, no Paraná, na década de 80, início da década de 90 ali. Chegou uma dúvida aqui do Ivair de Jundiaí, no interior de São Paulo, Ronaldo. Vamos ver se você pode responder aqui. Ele pergunta o seguinte: quais os tipos de automatização tem esse sistema agro-silvio-pastoril? Automatização, existe hoje o plantio direto, mecanizado. A Muvuca, ela foi desenvolvida no norte do Mato Grosso. Então, numa plantadeira de soja adaptada para receber sementes de espécies florestais nativas, aquele disco onde seleciona a semente de soja, ele é adaptado para receber mais de 60 tipos de espécies diferentes. Então, com uma plantadeira de soja adaptada, você consegue plantar floresta e fazer sistemas agroflorestais. Então, esse é um mecanizado. Nós temos o alanço também. Então, você faz essa muvuca e a alanço, manualmente, você consegue plantar, recuperar essa floresta através do sistema agroflorestal. Perfeito. São as duas mais utilizadas. Isso. Ivair Jundiaí, obrigado pela sua participação. Está aí respondida sua dúvida. Se você tiver dúvida também, como o Ivair lá de Jundiaí, é só mandar mensagem para a gente aqui que a gente responde na hora. Vamos lá, Ronaldo? Falamos de APP, agora vamos matar com reserva legal o assunto, patrônio. Então, reserva legal, pessoal, são 3 diferentes tamanhos no Brasil, produtor. Se você tiver em ambiente de floresta, cerrado ou campos, só que dentro dessa aqui, ó, desse termo aqui, ó, Amazônia Legal, o que quer dizer isso? São estados da federação que possuem o bioma amazônico. Mato Grosso é um deles, porque no norte tem bioma amazônico. Então são 9 estados da federação. Lá no Código Florestal vai estar elencado esses 9 estados, tá? É Mato Grosso, é Rondônia, é Acre, Roraima e assim por diante. Então, se você está nesse estado da federação que tem bioma amazônico, olha para o seu imóvel rural e ele é floresta, 80% dele tem que ser de cobertura vegetal nativa, natural, passível de manejo florestal. Então, considerando que esse quadrado seria um imóvel rural, essa faixa eu poderia abrir e essa deixar com a vegetação. Mudando para cerrado, dentro da Amazônia Legal, eu tenho que deixar em pé de cerrado 35 e abrir 65. E se for campos, eu posso manter 20 de cobertura original e abrir 80%. E o resto do país, 20%. Tá certo? São estados da federação que não têm bioma amazônico, não fazem parte da Amazônia Legal. Perfeito. Ronaldo, chegou mais uma dúvida aqui, vamos aproveitar o nosso tempo final aqui, do Marco Antônio lá de Goiás. Ele gostaria de saber o seguinte: vou ler a mensagem, aí você responde, tá ok? Ele tem na propriedade e onde era uma roça antiga, quando ele comprou, ela está
entre dois córregos, essa roça antiga, numa distância de 100 e 200 metros entre um e outro. Essa área começou a reflorestar e ele queria desmatar para voltar a fazer uma roça novamente, uma plantação novamente. Ela é no alto. O que ele deve fazer? Qual seria a melhor recomendação? Deixar reflorestar ou ele pode fazer roça, sendo que ele já tem reserva legal na propriedade estabelecida? Certo. Ele tem que ver se essa roça foi formada antes de 22 de julho de 2008. Essa data, a data limite ali é crucial também no caso dele. Crucial. Se ele fez essa roça antes dessa data, essa área se chama área consolidada. Então ele pode sim fazer a manutenção da limpeza e continuar com sua roça. Ele só não pode deixar de passar 5 anos para fazer essa limpeza. Porque se ele deixa essa roça parada durante 5 anos, é caracterizado como área consolidada de pousio. É uma técnica para recuperar a estrutura do solo. Mas se ele passar de 5 anos, ele precisa de licença. Então ele vai poder fazer a limpeza, o desmate, mas aí com licença. Ele vai ter que requerer no órgão ambiental dele, do estado dele. Então, Marco, fica aí essa orientação. Primeiro busque saber a data, né, que foi aberta essa roça, até onde ela foi tocada na sua propriedade. E se ela está num estado de recomposição, regeneração natural aí muito avançado, provavelmente vai ter passado os 5 anos, vai ter que buscar essa licença então. Perfeito. É isso mesmo, patrão. Perfeito. Então, Ronaldo, obrigado pela sua participação. Aqui, registrando aqui o Ivair, agradecendo, Ronaldo, a sua orientação, a sua resposta. O mesmo aqui com o nosso amigo Marco de Goiás. A você que participou do programa de hoje, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. Ronaldo, mais uma vez, obrigado pelas suas informações, pela aula aí. Obrigado a você, patrônio, obrigado, produtor, e vamos pra frente. É isso aí, esse foi o Bom Dia Senar Mato Grosso dessa quarta-feira. Na próxima sexta-feira, o Ronaldo volta com a gente no Mercado e Companhia, no quadro Senar MT Responde. A todos vocês, uma excelente quarta-feira e até semana que vem. Até mais!